Shalom, shalom, boa noite, gente. Vocês estão muito animados ou pouco animados? Glória a Deus. Então, já que você está bastante animado, não vamos perder tempo, porque hoje tem uma palavra tremenda. Quantos querem receber essa palavra aí? Dá um glória a Deus bem forte. Amém. Então, fique de pé. Eu queria que projetasse para mim, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Se o Eric estiver por aí, só para dar uma reguladinha no meu som aí, filho, por favor. Você já sabe aí como é que... 38. Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir. Se você não tiver com a sua Bíblia, vai estar projetado no telão e a gente vai ler junto, tá bom? Então vamos ler junto para a gente poder exercitar a palavra. É só um versículo por enquanto. No meio da palavra que eu vou ler depois alguns outros textos, tá bom? Então vamos lá? 1, 2 e... Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Vamos ler mais uma vez? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós bendizemos o seu nome nessa noite de domingo, mais uma vez. Obrigado pela tua presença na parte da manhã, aqui, quando nós ministramos essa palavra. E eu te peço, Espírito Santo, que a mesma ousadia, a mesma intrepidez e a mesma unção que foi na parte da manhã, também seja derramada na parte da noite. Por isso, Senhor, que os ouvidos estejam atentos àquilo que o Espírito ministrou na igreja e que vai ministrar agora na nossa segunda reunião. Por isso, usa a minha vida, Senhor, de uma forma poderosa, para que os teus filhos possam receber essa palavra e que haja mudança de mentalidade, conforme Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esses séculos, mas renovais o vosso entendimento, para que possais saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abra, Senhor, o entendimento dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Podeis se assentar. Hoje o tema da minha palavra é o tema que abre o mês da família, então é o tema que norteia todo o mês de maio. Então vamos todo mundo repetir comigo para ficar na sua cabeça. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Famílias que promovem o reino. Mais uma vez, vamos botar essa voz para fora aí, mesmo que você esteja com a máscara. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Famílias que promovem o reino. Mais uma vez, famílias que promovem o reino. Você viu ali com o pastor Elton e com a pastora Su que chegou o mês da família. E talvez se você está há menos de 2 anos na casa de paternidade como discípulo, você não saiba. Mas todos os anos, ou durante alguns anos, eu acho que mais de 10 anos, nos meses de maio, nós dedicamos todo esse mês para ministrar palavras específicas para as famílias da igreja. Então, todas as quartas-feiras, todos os domingos e os estudos de célula, eles serão voltados para as famílias, porque nós sempre acreditamos que a família é a base da sociedade. E segundo a psicologia, é a primeira agência socializadora de um indivíduo, quer dizer, aonde ele aprende a se socializar pela primeira vez. E também há um princípio bíblico sobre a família, aonde Deus não chama um homem, não chama mulher, mas sim Ele chama uma família. Então todos os meses de maio, se você é da casa de paternidade, sabe que nós ministramos palavras específicas para a edificação da sua casa, a edificação do seu lar e da sua família. E no ano passado nós não realizamos o mês da família conforme nós vamos realizar esse mês. Por quê? Porque naquela época, o ano passado, nesse mesmo mês, as igrejas estavam impedidas de serem abertas por conta do início da pandemia. Então, em maio do ano passado, nós não fizemos o mês da família porque as igrejas estavam fechadas. E, portanto, os desafios que nós realizamos sempre no mês de maio não foi feito por conta da pandemia. E o intuito em todos os anos de dedicarmos o mês de maio ao mês da família tem como premissa, olha para mim, de que a sua família viva a plenitude de uma família aos moldes da palavra de Deus. Eu vou falar de novo e aí você dá um amém bem forte para isso, tá? Olha só, o mês de maio tem como primícia que a sua família viva a plenitude de uma família aos moldes da palavra de Deus. Quem quer isso para a sua vida, diga amém. Amém. Então, o fato da gente ministrar sobre a sua família é que o povo da sua casa, os seus, se tornem de fato uma verdadeira família cristã, ou quer dizer, uma família de crente de verdade. Por isso, a gente ministra o mês de maio inteiro para moldar a sua família para que seja uma família cristã e uma família crente de verdade. Agora, já que nós estamos falando sobre molde de família cristã ou modelo de família evangélica,
Eu pergunto para você, qual é o modelo ideal de família cristã? Ou, deixa eu perguntar melhor, qual será o modelo de uma família cristã de verdade? Eu trouxe algumas fotos aqui, por exemplo, de famílias que podem representar uma família cristã, e eu queria te colocar alguns modelos. Coloca a primeira foto para mim, por favor, ali. Esse é um molde de família que nós acreditamos ser uma família cristã. Pilha não, voltou. Então, aqui está uma foto dos irmãos de uma igreja pentecostal, pode ser assembleia ou qualquer outra denominação, mas você vê que eles estão no pano, não é verdade? O pai está de gravata, a mãe está com um vestido, né, de pentecostal, o menino está meio fora da doutrina ali, né? Ele está com uma blusa polo, uma camisa, uma calça vermelha, que não tem nada a ver com a doutrina, mas ele está ali, tá, mais ou menos está bonitinho. E a filha ali está também com a vestimenta, não é verdade? Ali santa, ali com a sandália. Então talvez a gente ache que o modelo de família cristã seja esse modelo aí. Ou então a gente acha um outro tipo de família. Põe a outra foto aí. Família cristã, a gente olha por uma foto como essa e imagina que deve ser desse jeito. Olha que foto bonita. Um rapaz feliz, a esposa dele feliz, os 2 filhos felizes. E olha a foto de margarina, foto de propaganda de margarina, de plano de saúde que essa família é, não é verdade? Parece que ela é harmônica, parece que eles estão felizes, parece que entre si não existe nenhum tipo de embate. Portanto, o modelo de família cristã que nós idealizamos parece também com esse tipo de família, onde há uma harmonia entre os seus, aonde você olha para uma família cristã, estão todos felizes e satisfeitos porque servem a Deus. E existe algum outro modelo de família cristã que a gente também pensa? Coloca esse modelo, que é uma família rica, próspera, e provavelmente essa foto aí deve ter feito uma foto num resort bonito, em algum lugar do mundo, não é verdade? Pode ver que eles são ricos. Por que eles são ricos? Porque só rico usa camisa de linho com bermuda, olha ali, ó, não é verdade? Só rico usa aquilo ali, só rico usa. Olha a cor do cabelo dos meninos, chega a ser amarelo, chega a ser branco de tanto amarelo, e eles estão felizes em algum resort do mundo, cheio do dinheiro, porque Jesus os prosperou de uma forma tremenda, e talvez a gente ache que o modelo de família cristã é modelo de família próspera. Pode voltar para o banner inicial. Na realidade, querido, o modelo ideal de família cristã que nós queremos e que nós perseguimos tem essas 3 características. Aquela que vai à igreja todos os domingos e que serve a Deus numa igreja local. Aquela que é harmônica, onde não existe divisão, onde não existe problema, onde são todos felizes e satisfeitos por estar naquela família. E também nós perseguimos um modelo e um ideal de que a nossa família seja próspera, que a gente possa ir nos melhores lugares, usufruir com ele das melhores coisas. Então, de fato, a gente coloca como uma família ideal cristã, aquela que vai à igreja sempre, aquela que é harmônica e aquela que é próspera. Agora, a pergunta que eu faço é, será que o modelo de família cristã que eu e você desejamos, olhe para mim, tem o mesmo formato que Deus deseja? Será que o mesmo modelo de família que nós almejamos, uma família que vai à igreja, uma família harmônica e uma família próspera, será que é o mesmo modelo que Deus deseja ou que Deus idealiza como família cristã? Para responder essa pergunta, eu queria apresentar a família mais importante dos evangelhos. A família mais importante que foi citada entre Mateus, Marcos, Lucas e João. E o nome dessa família, diga assim, a família, mais forte gente, a família de Marta. Hoje eu quero apresentar para vocês uma família que, na minha opinião, é a família mais importante dos 4 evangelhos. E essa família, a família de Marta, não tinha a aparência de uma família tradicional que frequentava os cultos judaicos naquela época. Até porque era uma família que morava num povoado chamado Betânia, 3 quilômetros de distância de Jerusalém, e esse povoado era um povoado muito simples. E a família era composta por Marta, a sua irmã Maria e o seu irmão Lázaro. E eles não representavam nenhum tipo de autoridade religiosa da época. Então aquele modelo engravatado, ou o modelo dos crentes que vão à igreja, nada tinha a ver com a família de Marta.
porque eles não representavam, segundo as Escrituras, nenhum tipo de cargo alto dentro da religião judaica daquela época. Eu quero dizer para você que a família de Marta não parecia uma família de margarina, porque ela fugia do modelo tradicional de família, conforme aquela foto ali, pai, mãe e filhos. Ela saía do modelo. Por que ela saía do modelo? Porque ela era composta por 3 irmãos, como eu falei para vocês. A primeira, Marta, a segunda, Maria, e um homem que era irmão dessas duas, chamada Lázaro. E a Bíblia diz que não tinha nem pai nem mãe naquela família. Portanto, 3 irmãos moravam juntos na mesma casa. E por isso ela não era um modelo de margarina ou um modelo de plano de saúde. Porque não tinha figura do pai, não tinha figura da mãe, não tinha figura dos filhos. Não, era uma família de 3 irmãos. E provavelmente não deveria ser harmônica em nenhum aspecto. Porque geralmente irmãos não são muito harmônicos entre si. Você sabe, por exemplo, quem tem irmão aqui, levanta a mão. Agora, quem já brigou com o irmão e briga direto com o irmão, levanta a mão. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu tenho 3 irmãs. E um dia, 2 das minhas irmãs, por conta da separação dos meus pais, resolveram viver como Marta e Maria. Elas saíram e foram morar sozinhas numa casa, alugaram uma casa. Elas tinham provavelmente entre 18 e 21 anos, eu não me lembro. Mas as duas foram morar juntas. E no início foi uma harmonia muito grande. Elas moravam juntas, dividiam as despesas, trabalhavam no comércio de Resende. Só que viver entre irmãos é algo nada harmônico. E elas começaram a discutir, brigar, a ponto delas começarem uma a não falar com a outra. Olha só o que uma fez com a outra, olha só. Era noivado da mais velha. E a mais nova estava brigado com ela. Você sabe o que ela fez? Antes de começar o noivado, ela foi lá na caixa d'água da casa delas, cortou a água e fez com que o noivado da mais velha fosse um fiasco, a ponto de não ter uma gota d'água na torneira, só porque ela queria xingar da outra irmã de um problema que as duas tinham tido. Portanto, viver entre 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, não deveria ser nada harmônico. Agora preste atenção, não era harmônico também, porque Marta, ou a palavra Marta, é uma palavra em hebraico, que significa senhora, ou patroa. Marta não é um nome, conforme a gente olha nas Escrituras, mas Marta é um título dentro de uma família. Quer dizer, ela era a irmã mais velha, ou ela era a matriarca daquela casa, aquela que representava a autoridade sobre os outros 2 irmãos. Então, quando se diz a família de Marta, está falando da família de uma mulher mais velha, que ela cuidava dos outros 2 irmãos e que tinha autoridade sobre os outros 2. Não se sabe o motivo, por exemplo, por que eles não eram casados, por que eles não tinham filhos e por que moravam só os 3 dentro daquela casa. Mas definitivamente, olha para mim, não era o núcleo que Israel esperava de família. Não era o núcleo que nós acreditamos ser um modelo harmônico, porque nós acreditamos que uma família harmônica é pai, mãe e filho. E a família de Marta eram 3 irmãos vivendo numa mesma casa. A família de Marta também não apresentava muitas riquezas. Eles moravam numa casa simples em um povoado chamado Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Um povoado onde as pessoas que moravam ali trabalhavam em Jerusalém e não tinham condições de morar na cidade santa. Então eles iriam para Betânia, que é como se fosse uma cidade satélite. Quem foi em Brasília, por exemplo, aqui, sabe que tem Ceilândia lá. Qual outra cidade satélite de Brasília? Taguatinga e outras cidades que estão lá. E Betânia era como se fosse uma Ceilândia. Era um local pobre, onde as famílias que não tinham condição de morar em Jerusalém, moravam nesse povoado chamado Betânia. Portanto, essa família também não tinha um modelo que nós achamos de uma família rica, de uma família próspera, ou de uma família que tinha condições financeiras. Não, era uma família simples, que era chefiada por uma mulher, cujo nome Jesus coloca de Marta. E isso já tem como prova que era uma família com muitas dificuldades financeiras. Por quê? Porque era uma mulher que chefiava. E naquela época, mulheres não trabalhavam, ou os trabalhos que elas realizavam tinham pouca remuneração. Portanto, Marta, que era chefe de família, conforme o próprio nome diz, Marta, patroa, o chefe, ela que trabalhava de uma forma precária e trazia o sustento para dentro de casa. Mas você pode pensar, e Lázaro, seu irmão que era homem, não trabalhava? Provavelmente não.
Eu acredito que Lázaro deveria ter algum tipo de enfermidade ou algum tipo de doença que o impossibilitava de trabalhar e ser o arrimo de família, quer dizer, aquele que sustentava a sua casa. Portanto, essa família não seria um modelo, preste atenção, inicialmente a se copiar. Inicialmente, quando a gente olha a família de Marta, ela não é harmônica, porque ela é formada por 3 irmãos. Ela não tem um modelo cristão, ou um modelo de crente, aonde eles tinham algum cargo dentro do sinédrio, alguma posição na religião judaica. E a família de Marta também não era uma família próspera, quer dizer, não tinha condições financeiras conforme a gente sonha para a nossa, porque eles moravam num lugar chamado Betânia, que não tinha condições financeiras nenhuma. Quantos estão comigo? Digam amém aí. Preste atenção, só que essa família tinha algo muito especial. Que algo muito especial é esse? Algo que fez com que Jesus resolvesse criar um relacionamento íntimo com eles. Essa família não tinha foto de margarina, nem foto da família igual a Assembleia de Deus, nem foto de gente rica, mas tinha algo nessa família, preste atenção, que despertou um interesse em Jesus, de se relacionar com eles de uma forma íntima. Todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, ele parava na casa de Marta, e ali ele dormia, ali ele comia, e ele criava relacionamento com aquela família. Ele criou um vínculo de amizade tão profunda com esses 3, a ponto de Lázaro ter falecido, e você sabe da história. E você vai ver a única vez Jesus chorando em todas as escrituras, foi quando o seu melhor amigo, chamado Lázaro, morreu. Portanto, Marta, Maria e Lázaro, os componentes dessa família, criaram uma intimidade tão grande de amizade com Jesus, a ponto deles serem os melhores amigos de Jesus na terra. Agora, o que nos intriga é qual foi o motivo do qual Jesus escolheu uma família que foge do modelo tradicional, que foge do modelo ideológico que nós temos de família cristã, de família perfeita, foge do modelo que nós perseguimos para que a nossa família seja igual. Por que que ele cria vínculos e relacionamento e uma amizade profunda com essa família? Vou te responder, preste atenção. Jesus se tornou amigo íntimo da família de Marta, porque amizades nascem por propósitos comuns e gostos e hábitos similares. Olha o que eu vou te dizer, amizades nascem porque propósitos comuns começam a ser divididos, e gostos e hábitos também. Você não é amigo de uma pessoa que gosta de coisas diferentes do que você, porque a amizade, geralmente, o papo da amizade, o relacionamento entre amigos, os mais íntimos, os mais chegados que irmãos, que a Bíblia diz, esses, de fato, congregam um mesmo assunto, ou quer dizer, eles falam da mesma coisa, porque tem propósitos comuns, porque tem uma vida em comum, porque tem gosto em comum. Esses dias eu estava vendo as pessoas que pedalam, né, que têm o hábito de pedalar. Essas pessoas durante a pandemia compraram suas bicicletas e criaram vínculos profundos de amizade daqueles que pedalam. Por quê? Porque quando eles sentam para falar, eles só falam de bicicleta, falam de pneu, falam de marca de bicicleta, falam de um monte de coisa. Por quê? Porque intimidade na amizade gera papo e relacionamento daquilo que você tem propósito e daquilo que você é comum. Jesus escolheu aquela família, querido, para se relacionar intimamente à amizade, porque assim como Jesus, preste atenção, a família de Marta era uma família que promovia o reino. Assim como Jesus promovia o reino, preste atenção, a família de Marta também tinha como princípio a promoção do reino. Por isso Jesus cria uma profunda amizade com eles, uma profunda intimidade, porque o papo de Jesus era reino, e o papo da família de Marta também era reino. Não era uma família religiosa, não era uma família rica, e muito menos uma família tradicional a qual nós almejamos, mas era uma família que de fato promovia o que Jesus pregava, que era o reino de Deus. E talvez você não se lembre o que significa o reino de Deus, mas alguns meses atrás nós pregamos o que é o reino de Deus. Nós falamos que o reino de Deus é muito mais do que pregar salvação, é muito mais do que trazer as pessoas para a igreja. Reino de Deus é pregar contra a injustiça social, é pregar contra a fome, é pregar gerando renda, é pregar gerando emprego. De fato, é pregar a promoção do bem-estar do próximo, independente
se a gente conhece o próximo ou não, independente se temos vínculo com ele ou não, independente se esse próximo frequenta a nossa congregação ou não. Reino de Deus tem a ver com salvação, mas não é só salvação. Reino de Deus é promoção de bem-estar do nosso próximo, e é isso que Jesus fazia na terra, e é isso que a família de Marta fazia. Ela promovia o bem-estar e o reino de Deus. Pastor, como é que você chegou a essa conclusão que Marta e a sua família promovia o reino de Deus? O que me fez acreditar que Marta e a sua família eram promotores do reino de Deus ou do bem-estar do próximo? Eu vou te provar aqui por algumas razões. Coloca o texto lá para mim de novo, versículo 38, que eu vou te provar dentro do texto porque que Marta e a sua família eram promotoras do reino de Deus. Vamos ler o texto comigo de novo? 1, 2, 3 e... Caminhando Jesus, vamos lá gente, todo mundo? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada o que, gente? Marta. O que ela fez? O recebeu em sua casa. O que Marta fez com ele? Recebeu ele em sua casa. O texto diz que quando Jesus estava de viagem a Jerusalém, ele para num povoado chamado Betânia. Olha para mim. E Marta, com a sua família, o que ela faz com Jesus? Ela o que? Recebe ele na casa dela. Preste atenção, querido. Esse texto foi em Lucas capítulo 10, no início do ministério de Jesus. O que aconteceu aqui foi o primeiro encontro de Marta com Jesus na Bíblia, o primeiro relacionamento entre eles. Jesus era um viajante, alguém que estava começando a ficar famoso, mas quando ele passa em Betânia, ele passa na casa de Marta, e Marta, sem conhecer Jesus, preste atenção, fala com ele assim: dorme aqui na minha casa, come da minha comida. A gente é pobre, não tem muita coisa não. Olha, a gente não é uma família que parece família de crente não, mas a gente tem comida, a gente tem água, e a gente tem um lugar para você dormir, pode pousar aqui em casa. Jesus, quando olhou aquela atitude, deve ter pensado assim: essa mulher promove o reino, porque ela nunca me viu, ela não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu veio, e ela me chama para dormir na casa dela. Põe o texto lá de novo para mim, só que para agregar mais as coisas ainda, preste atenção, olha o que o texto fala. Caminhando Jesus, e quem que estava caminhando com eles, queridos? Quem? Quem, gente? Os seus discípulos. Preste atenção, o texto está dizendo que Jesus não estava sozinho. Jesus estava com quem, gente? Com os seus discípulos, porque Jesus só andava de galera. Imagina Jesus com a sua galera, ali fala discípulos, não sabe se eram só os 12, mas quando fala discípulos é os 12 mais alguns. Andando em direção a Jerusalém, eles param numa casa, um vilarejo chamado Betânia. E nesse vilarejo chamado Betânia, uma mulher com a sua família, chamada Marta, recebe não só ele na sua casa, mas os discípulos dele para ficar na casa dela por algum tempo. Olha a visão de reino que essa mulher tem. Ela recebe junto com os irmãos dela uma galera de viajantes, sem conhecer eles, sem sequer ter visto eles, mas pela primeira vez ela abre as portas da casa dela, e mesmo uma casa simples, uma casa humilde, que não tinha muitos recursos, ela divide o pão com esses viajantes. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que você acha que nesse texto ali na frente, se você continuar lendo, você vai ver que Marta está apavorada, limpando a casa? Quem conhece esse texto? E Maria está aos pés de Jesus, Marta está ali apavorada limpando a casa. Por quê? Porque provavelmente, meu irmão, imagina a quantidade de gente que estava nessa casa e a bagunça que estava. Marta estava desesperada arrumando a bagunça, sabe por quê? Que essa galera toda entrou, e crente quando entra para comer na casa dos outros faz uma bagunça, não faz? Não lava a louça, põe o pé sujo do lado de fora e entra. Crente é sem educação às vezes mesmo. E você imagina uma galera entrando dentro da casa de Marta, uma casinha humilde, que moravam 3 irmãos, de repente um cômodo só, 2 no máximo, e aí entra um galerão, vamos comer, aí Pedro come, aí João come, aí Tiago come, eles começam a comer, Jesus começa a comer, e todo mundo dá gargalhada, toma vinho, aí fica ali, aí Marta fica desesperada, o texto diz ali embaixo que ela começa a limpar, lavar a louça, varrer, porque ela estava querendo receber aqueles que tinham vindo em favor do reino. Agora, olha o coração dessa família, a família de Marta. Mesmo humildes, eles resolveram dividir a casa e a sua comida com Jesus e os seus discípulos, sem nunca conhecê-los. Sabe qual é o outro motivo que eu creio que a família de Marta era uma família promotora do reino de Deus?
Diga assim comigo, diga assim: porque Jesus, mais forte, porque Jesus pregava não só com palavras, mas também com exemplos. Põe para mim o versículo 25 desse capítulo 10, que nós vamos ler agora um pouquinho de Bíblia. Antes, um pouquinho, olha para mim aqui, deles pousarem na casa de Marta, acontece uma coisa. Quando ele está indo em direção a Jerusalém, antes de chegar em Betânia, olha o que acontece. Certa ocasião, um perito da lei, um escriba fariseu, levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o que aí, gente, que está escrito? O seu próximo como a si mesmo. Aí ele continua: disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus propõe uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram deixando ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Verso 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e o que, gente? Faça o mesmo. Aí no verso 38, põe aí: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada o quê? Marta o recebeu em sua casa. Olha para mim. Observa que o mestre da lei faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta é, olha aqui para você entender: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou o que eu faço para praticar o reino de Deus? Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele propõe uma parábola que eu não vou contar para você porque ela é extensa, a parábola do bom samaritano. E Jesus ensina através da parábola do bom samaritano, dizendo que a vida eterna, ou o reino de Deus, são para aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Jesus cita que o próximo não é a pessoa que nós temos vínculo, mas um estranho, assim como o judeu que foi encontrado, quase morto na estrada, era para o samaritano. E muito mais, não só estranho, era rival dele. O que Jesus estava querendo ensinar naquilo tudo é que o reino de Deus e a salvação depende de como nós servirmos a Deus e como nós servimos as pessoas, independente se elas têm a mesma fé, a mesma crença ou um relacionamento íntimo conosco. E depois que ele propõe essa parábola, os discípulos escutam essa parábola. Para onde que ele pousa e aonde que ele vai dormir? Na casa de Marta, uma família que ajuda Jesus sem nunca ter conhecido ele, sem nunca ter visto ele, sem nunca ter se relacionado com ele. Aí eu imagino Jesus falando: olha, você está vendo aquilo que eu falei lá atrás com os mestres da lei? Agora eu vou te provar na prática o que é uma família que recebe as pessoas, que ama o próximo como a si mesmo, independente se tem vínculo ou não. Quantos estão comigo? Diga amém. Queridos, deixa eu te falar, o que tem isso tudo a ver com a nossa vida? Quando a gente casa, quem é casado aí dá um glória a Deus bem forte. Quem tem filhos, dá um glória a Deus mais forte aí. Quando a gente casa e a gente tem filhos, nós nos preocupamos muito com a nossa família, sim ou não, gente? Sim ou não? Nós nos esforçamos, e às vezes a gente tira da onde a gente não tem e paga uma escola particular para os nossos filhos. Eu me lembro que quando o Davi nasceu, eu me esfolava para pagar um colégio bom para ele, porque eu acreditava que se ele estivesse num colégio bom, a educação dele seria muito boa no futuro. A gente se preocupa tanto com a família depois que a gente casa e tem filhos, de que a gente quer trazer a família para dentro da igreja. Por que a gente quer trazer a família para dentro da igreja? Para que os nossos sejam o quê? Abençoados.
Como é que é bom a gente ver os nossos filhos se relacionando com os meninos e com as meninas da igreja, tendo amizade dentro da igreja, querido, isso é bênção, porque aí você olha a sua filha, por exemplo, falando com as menininhas da igreja e fala assim, olha que bênção, eu sei que aquelas meninas não vão pra balada, eu sei que aquelas meninas não vão fazer nada errado, eu sei que os meninos da igreja são bênçãos, então é bom que os meus filhos se relacionem com gente da igreja. Como é bom a gente ouvir as palavras do pastor Elton e da pastora Su, por exemplo, para moldar o nosso caráter como cônjuge, para a gente melhorar no casamento, para a gente melhorar como marido, a gente melhorar como esposa. Como é que é bom a gente vir para a igreja e quando a gente casa e tem filho, a gente quer trazer a família para dentro da casa. Na realidade, as famílias sempre foram voltadas para si, querido, mas nunca voltadas para o reino. Deixa eu tentar te explicar melhor. A gente se preocupa com a nossa família, o bem-estar interno da nossa casa, mas a gente nunca instrui a nossa família a se preocupar com o bem-estar de uma comunidade, por exemplo. A gente sempre faz a nossa família se preocupar em crescer, em ter uma boa educação, em ser próspero, em ser abençoado, mas a gente não ensina a nossa família a abençoar outras pessoas. A gente quer que a nossa família seja uma bênção para nós mesmos, mas não ensinamos que a nossa família possa ser bênção lá fora para outras pessoas. Nós criamos os nossos filhos, querido, a reproduzirem famílias egocêntricas, que só pensam no seu próprio bem-estar familiar. Poucas famílias, olha para mim, pensam em promover o reino. Poucas famílias se reúnem para tentar ajudar as pessoas lá fora ou fazer algum assunto social junto. Você quer ver uma coisa? Eu já fiz muito isso. Quem aqui, nas primeiras compras de casa, foi lá, pegou o seu carrinho, você estava recém-casado, seu filho estava pequeno, ou até hoje mesmo, teu filho grande, você pega o seu carrinho, aí você passa pela prateleira de biscoitos, aí seu filho, pai, eu quero um negresco. Aí você fala, filho, pode pegar, acabou de sair o Visa Vale, ticket de alimentação, acabou de sair o pagode, pagamento, pode pegar, meu filho. Aí sua filha fala assim, pai, posso pegar aquele Yakult do gênio? Quem tem filho sabe o que é o Yakult do gêniozinho, assim, né? Aí você fala assim, não, filho, Yakult do gênio é muito ruim. Pode, porque você merece, minha filha. Aí sua mulher passa pela seção do Pantene. Ela fala assim, meu bem, posso comprar um shampoo e um condicionador? Você fala, claro, pode comprar para o seu cabelo, está desse tamanho. De repente dá uma baixada aí, compra. E ela vai lá e compra o Pantene, condicionador e shampoo duplo, não é verdade? Aí você chega na sua casa, você põe aquele monte de sacola. Quem já fez isso? E aí você faz uma oração bonita. Quem já orou consagrando a sua compra ao Senhor? E levanta a mão. Ih, querido, você não orou não? Junta aquela sacola toda e fala assim, Senhor, racataraba, obrigado pelo negresco do meu filho, pelo Yakult da minha filha, pelo Pantene da minha esposa. Obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor dá para as nossas vidas. Depois a gente abre a sacola, come tudo. Quem aqui fez uma oração dessa, depois separou 2 sacolinhas e procurou um irmão da igreja que não tem condição de comprar negresco, nem tomar Yakult e nem ter um Pantene para baixar o cabelo? Quem aqui já separou uma sacolinha e falou, meus filhos, esposa, vamos naquela comunidade ali atrás que eu já citei aqui, atrás do Atacadão, que a Nara e algumas famílias, a pastora Nara e o pastor Ezequias, junto com algumas famílias hoje aí, foram lá distribuir cesta lá. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Foram lá. Quantos aqui, depois de fazer essa oração pentecostal bonita, cataram as suas sacolas e foram levar um pouquinho do que Deus te deu para as pessoas que estão lá fora precisando? E tem gente, querido, deixa eu te falar, talvez você não conheça, mas tem gente que não tem o que comer. Quantos aqui pegaram seus filhos e passearam no shopping, e passaram e compraram uma roupa bonita, passaram na Riachuelo, passaram na Renner, aí foram lá e compraram bonito, uma camisa bonita, uma camisa dessa toda espataiada desse jeito aqui, toda colorida. Aí você comprou, a sua esposa comprou um sapato, e aí seu filho comprou uma bola de futebol, e aí todo mundo saiu em casa feliz com a roupinha nova, vieram para o culto com a roupinha nova. Mas quantos de nós, ao invés de a gente comprar tudo para a nossa família, separou um pouquinho só para comprar uma blusinha? Para chegar numa família, por exemplo, e ver uma criança que não tem aquela blusa, chegar lá e entregar para ela e falar assim, ó,
isso aqui eu quero ofertar na sua vida, porque eu entendi que a minha família é uma família que promove o reino. Por falar em passeio, os nossos passeios são sempre no shopping, nas praças, nos hotéis, no lazer em geral. Quem de nós na vida planejou um passeio em família para visitar uma comunidade pobre, por exemplo? Quem de nós, olha para mim, eu ponho aqui, eu sou o primeiro a dizer, reuniu os filhos e falou assim: hoje nós vamos fazer o passeio em família na casa de paternidade. Só que nós não vamos no shopping, nós não vamos no restaurante, nós não vamos dar um rolê por aí, nós não vamos andar no nosso carro bonito, não, nós vamos pegar eu, a sua mãe e vocês, e nós vamos numa comunidade levar uma cesta básica, só a gente, para abençoar aquela família e estar ali fazendo alguma coisa. Quem de nós já fez isso, querido? Quem de nós já reuniu a nossa família para dar um passeio lá no Paraíso, ali, naquela praça, chamada Praça do Expedicionário, onde tem vários moradores de rua, onde se você levar ali um agasalho para ele no inverno, onde você levar alguma coisa, pastor, mas eles estão na rua porque eles querem, estão na rua porque eles são bêbados. Não entre nesse mérito, querido, você ajuda as pessoas independente da motivação que elas estão, porque você é um promotor do reino, você é alguém que promove o reino. Agora, quantas vezes nós pegamos a nossa família e falamos assim: vamos lá entregar alguns agasalhos, uma sopa, para aquelas pessoas que estão sentindo frio no inverno? Quantos de nós reunimos a nossa família para dar um passeio, para visitar uma pessoa na igreja que está sumida, para uma pessoa na igreja que está enferma, por alguém da nossa casa que está sumido, e a gente resolve fazer um passeio em família para ir lá orar por elas? Nossos passeios são sempre voltados para dentro do nosso núcleo, e nunca voltados em prol do reino lá fora. Até as famílias que se parecem com a foto de evangélicas só estão dentro da igreja para extrair benefício para suas próprias famílias. Estão dentro da igreja para benefício das suas próprias famílias. Querem estar no mês da família para abençoar a sua própria casa. Mas pastor, isso é errado, pensar no bem-estar da minha família, pensar que a minha família tem que ser próspera, que tem que ser harmônica, que tem que ser uma família abençoada. Claro que não, querido. Errado é quando nós pensamos egoisticamente, somente na nossa, sem pensar nas famílias do reino lá fora. Errado é a gente pensar só para a gente e não pensar para o outro. Errado é a gente pensar só para nós e não querer compartilhar com o outro. A pastora Viviane leu o texto aqui, lá, a igreja do avivamento que a gente espera, a igreja é onde Deus vai derramar o avivamento. Ei, querido, uma igreja que Deus vai derramar o avivamento é a igreja que se preocupa com a necessidade do outro, ela se preocupa em repartir com o outro, ela se preocupa em trazer com as outras pessoas. Essa é a igreja do avivamento. Não é a igreja que vai rodar no mistério, não é a igreja que vai falar em línguas, não é a igreja que vai ressuscitar morto só não, querido. Porque o resultado de ressuscitar morto, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas, é um coração no reino, é um coração para abençoar as pessoas, independente se a gente conhece elas ou não. Pastor Júnior, vou concordar com você semana passada, é difícil pregar essas palavras, né? Porque não tem glória a Deus. Obrigado, pastora Paula, só você mesmo, porque o resto está tudo orando com a minha cara assim, ó. Mas Deus bateu duro comigo nessa palavra, querido. O mês da família da igreja, durante muitos anos, olha para mim, produziu grandes frutos internos. Olha aqui para mim, o que é isso, pastor? Eu vi gente chegar aqui com a família zoada. Eu vi gente chegando aqui separado. Eu vi gente chegando aqui com o casamento completamente destruído, com os filhos nas drogas. Eu vi gente chegando aqui desesperado. E Deus, durante o mês de maio, durante o ano, fez coisas tremendas. Você pode dar um glória a Deus por isso, deixa eu te motivar. E produziu grandes frutos naquela família. Só que, meu irmão, deixa eu te falar, sua família curada, sua família restaurada, sua família poderosa em Deus para destruir as fortalezas, sua família é uma bênção. Você pode dar uma glória a Deus para isso? Mas sabe por que você é bênção? Para que você promova a bênção que há na sua vida para as pessoas lá fora. Você tem que ser igual a família de Abraão, ser tu uma bênção. Aonde você coloca a planta dos seus pés tem que ser bênção. Querido, a gente tem que transformar o lugar onde a gente vive. A gente tem que fazer com a nossa família ser uma família de Marta, aonde a gente está o tempo todo abençoando as pessoas lá fora com os nossos da casa. O mês da família às vezes é estranho para algumas pessoas, porque muita gente se constrange nesse mês, porque aonde você mora talvez não tenha o formato idealizado de família. Tem gente aqui na igreja, por exemplo, que é mãe solteira e que mora só você e seu filho. Aí você fala assim, abraça a sua família. Aí abraça só você e o seu filho. Às vezes o seu filho não está nem aqui, ele já é grande, você é mãe solteira, ou você é separado.
Existem algumas pessoas aqui na igreja, por exemplo, que não entram nesse molde idealizado, pai, mãe e filho. Tem gente aqui que é igual a família de Marta, mora 2 irmãos dentro da casa, 3 irmãos dentro da casa, um agregado, e mora um monte de gente lá. Tem algumas pessoas aqui que moram sozinhos. E aí chega o mês da família, ele se desespera, ele fala assim, pô, mês da família, mas eu moro sozinho. Eu levanto de manhã, a única pessoa que eu vejo sou eu mesmo no espelho, é eu comigo mesmo, eu sento comigo mesmo, eu falo comigo mesmo. Eu moro dentro de um apartamento, eu moro dentro de uma casa sozinho. Ei, preste atenção, Deus não está interessado em modelos idealizados de família, mas Ele quer modelos ideais de família, famílias que promovam o reino de Deus, independente se tem 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, se é formado de pai, se é formado de mãe, se é formado de irmão, se é formado de você sozinho. Ei, Deus quer usar você e a sua família para promover o reino lá fora e trazer o bem-estar de outras pessoas lá fora, assim como Deus fez você, através do bem-estar que Ele te proporciona. Querido, família ideal para Deus são aquelas que, independente da sua formação, trabalham na promoção, promovem o reino, vão para fora promover o reino. De manhã eu não contei isso, mas por pura jesuicidência, eu olhei o Instagram hoje de um cara que eu sigo, Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele postou um vídeo de um filósofo bem conhecido, desses 3 filósofos que estão no YouTube. E esse filósofo, ele conta assim no vídeo, é um vídeo muito antigo. Ele conta que um dia a faculdade de filosofia, os professores, pegaram 2 caciques, preste atenção, e levaram no Mercadão de São Paulo. Quem já foi no Mercadão de São Paulo aqui? Tem tudo lá, linguiça, fruta, carne de sol. Lá é um mercadão que tem tudo que você imaginar. Lá em cima tem uma praça de alimentação com pão, com mortadela, mais ou menos dessa grossura assim, a mortadela. É um negócio gigantesco que vende de tudo no Mercadão de São Paulo. E esses filósofos levaram os 2 caciques. E quando eles entraram no Mercadão de São Paulo, se você já entrou, você sabe que é grande. Eles tiveram um choque no Mercadão de São Paulo. Eles começaram a olhar assim. E aí aquele que falava a língua dos Yanomamis perguntou para ele assim, por que você está chocado? Ele ficou mais ou menos uns 15 minutos andando no Mercadão e olhando para as coisas. O filósofo falou assim, você sabe por que ele está chocado? Porque na cultura deles, tudo é comida. Então, eles trabalham para o quê? Comer. E quando eles entram num lugar onde tem muita comida, muita coisa, é como se nós entrássemos dentro de um cofre de banco, onde a gente olhasse e tem dinheiro para tudo quanto é lado, a gente fala assim, se a gente só tem um pouquinho. Esse índio, quando ele entrou no Mercadão, o que ele estava acostumado era o seguinte, ele matava a lebre para comer, ele colhia a fruta para poder comer naquele momento, ele não sabia o que era estoque de comida, e ele fica 15 minutos andando no Mercadão Municipal, contemplando aquilo tudo e falando, mas como é que é isso? Ele perguntava, aí o filósofo respondia assim, aqui as pessoas estocam comida. Aí esse filósofo conta que ele começou a andar pelo Mercadão Municipal e viu um garotinho, negro, com uma roupinha, do resto de banana, resto de abacaxi e umas hortaliças que estavam no chão. Aí o cacique perguntou assim, por que ele está comendo isso? Aí o filósofo falou assim, porque ele não tem dinheiro. Aí o cacique perguntou, o que é dinheiro? Aí ele falou assim, aí o filósofo ficou meio sem dar resposta, falou assim, porque ele é criança. Aí o cacique perguntou, mas o pai dele tem dinheiro? Aí o filósofo falou assim, não tem dinheiro. O cacique foi encurralando ele de uma tal forma, que ele não sabia responder para o cacique, por que toda aquela comida estava na prateleira, e aquela criança estava comendo o resto. Sabe qual é a lição disso tudo? É que todo mundo que frequentava aquele mercadão municipal, via toda aquela comida, pegava, gastava o dinheiro que tinha, olhava aquela criança comendo o resto e achava aquilo normal. Mas passar fome não é normal. Passar privação não é normal. Violência doméstica dentro dos lares não é normal. O apartamento da Cidade de Alegria agora, ali, tem várias crianças, você pode ter certeza disso, vítimas de abuso sexual, vítimas de violência. Tem gente que não tem que comer. Nessa pandemia tem gente que perdeu o emprego. Eu e você comemos hoje. Eu e você tomamos café da manhã. Eu e você almoçamos.
Agora a gente vai chegar em casa, vai jantar ou vai comer um lanche em qualquer lugar. Amanhã a gente vai levantar, a gente tem um trabalho. Domingo que vem a gente está dentro da igreja. A gente é lavado e remido no sangue de Jesus. A nossa família está dentro de casa. A gente vai acordar de noite hoje, vai olhar para os nossos filhos, eles estão deitados. Você vai olhar para o seu lado, seu marido está do seu lado, sua esposa está do seu lado. E mesmo que não tenha ninguém, você esteja sozinho, você está lá, saudável, você se alimentou e você é feliz. Só que tem um monte de gente que não tem o que você tem e você não pode achar isso normal. A sua família não pode achar isso normal. Os membros da sua casa não podem achar isso normal. Porque isso não é cristianismo. Nós trancafiados entre quatro paredes aqui, onde a gente cultua, onde a gente se alegra, onde a gente é abençoado, onde existem palavras de vida para a gente, onde o pastor Elton prega umas palavras legais, a nossa família é mudada, os pastores ministram, a minha família é uma bênção. Não, querida, a sua família é uma bênção, mas você não pode achar normal que as outras famílias não sejam uma bênção. Você supriu a sua comida hoje, glória a Deus porque você tem comida, glória a Deus porque você tem emprego, mas a sua família não pode achar normal quem não tem emprego, quem não tem comida e quem não tem família. Por isso uma família que promove o reino é a família de Marta, que independente de conhecer Jesus, e aquela galera toda falou assim, pode vir comer com a gente, pode sentar na minha mesa, pode dormir aqui, eu vou trabalhar para vocês, eu vou servir vocês, eu vou abrir a porta da minha casa. Por isso Jesus não entrou em nenhuma casa de fariseu, por isso Jesus não se relacionou com nenhuma família nuclear, papai, mamãe, filhos, fariseu, família de margarina, família rica. Não, Jesus não se relacionou com a família de José de Arimateia, Jesus não se relacionou com a família de nenhum escriba, nenhum fariseu. Não, ele entra na casa de Marta, composta entre 3 irmãos, mas um coração voltado para a promoção do reino. Uma família que não achava normal passar fome, uma família que não achava normal viajantes passarem por ali sem ter um pouso, uma família que passava pessoas por ali e ela abria as portas da casa dela para que as pessoas estivessem dentro. Para fechar minha palavra, deixa eu te falar algo. Sexta-feira eu fiz uma reunião com o meu G12 e a gente chegou numa conclusão muito interessante. Para a gente construir essa igreja aqui, a gente construiu ela em 4 meses e meio, um recorde. Nunca vi isso acontecer, foi um milagre. Tinha gente aqui na construção, no final da construção, fazendo de tudo. Estava a equipe do Marcelo fazendo gesso, pastor Leandro Coelho, o Eric pintando esse teto aqui, ficava com a cara tudo preta de tinta. Teve um dia que tinha uns montur de terra aqui, chegou mais ou menos uns 50 homens aqui, a gente espalhou aquela terra toda. Querido, nós trabalhamos, chegou na data da inauguração, acho que foi 31 de julho, foi isso? 31 de julho ou junho, não me lembro, julho. A gente fez uma festa aqui tremenda, o apóstolo Tomás estava aqui, foi uma bênção. Em 4 meses e meio, nós inauguramos essa igreja. Só que a gente está 2 anos para construir e terminar aquela creche, a gente não consegue. Você sabe por quê? Porque aqui beneficia a gente. Você está sentado numa cadeira acolchoada, você tem um ar-condicionado soprando seu, você não está abafando, você tem um telão de 130 mil reais para você olhar a palavra, você está numa igreja bonita, onde você pega as pessoas e fala assim, vamos à minha igreja. Aí você chega na porta, olha o letreiro, aí as pessoas falam assim, uau, que igreja linda, parece um salão de festa. E aí você senta com a sua família, o pastor preparou uma palavra para a sua família, e a sua família é abençoada, e você volta para casa com os seus felizes. A gente investe na igreja, porque a nossa mentalidade está num espaço que a gente pode usufruir deles. Olha para mim, querido, igreja não é associação, igreja é reino, igreja é promoção de reino. E você sabe por que é difícil a gente investir na cidade da paternidade? Isso está muito ainda obscuro na nossa cabeça, porque a nossa mentalidade não muda. A nossa mentalidade ainda está que eu preciso investir aqui dentro, porque aqui é igreja, querido. Não, querido, aqui é apenas o espaço onde nós nos reunimos para adorar ao Deus eterno. Mas você vai ver igreja de verdade acontecendo é quando aquela cidade estiver pronta, é quando a creche estiver pronta, é quando as famílias forem abençoadas, é quando você poder servir lá atrás para essas pessoas, é quando você vê centenas de famílias entrando aqui dentro e você poder ser um agente de bênção para outras pessoas, transformando o bem-estar delas, transformando a vida delas. Isso é igreja, é isso que Jesus fazia, é isso que a família de Marta fazia, é isso que a igreja de Atos fazia, querido. E a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente não pode começar o mês da família que promove o reino sem pensar em promover o bem-estar para as pessoas que estão lá fora.
Então eu quero te desafiar, meu irmão. Quero te desafiar a pegar sua família e fazer alguma coisa para o reino, para outras famílias. Abençoar outras famílias. Sair da sua zona de conforto. Ah, pastor, eu queria tanto que essa palavra fosse para minha família. Sabe por quê? Porque quando você começar a ver a necessidade dos outros lá fora, necessidade de verdade, você vai parar de brigar com essas bobeiras que você fica dentro da sua casa. Quando você entrar numa comunidade e ver o pau quebrando, mulher voando panela para tudo quanto é lado, violência doméstica, criança sendo estuprada, gente que não tem o que comer, você vai olhar para o seu marido e vai falar assim: até que o meu marido é bom, viu? Até que a minha esposa é uma benção, viu? Até que esses meus filhos que não me respeitam, eu vi um outro lá que puxou a faca para o pai. Quando a gente olha às vezes o que está acontecendo lá fora, a gente valoriza o que a gente tem aqui dentro. Queria que você ficasse de pé, por favor.